E aí, pessoal? Aquela finalização do mito, parece que não saiu naquela outra, mas só para finalizar o primeiro bimestre, o mito é aquele lance que eu falei que o mito do Saci Pererê é algum fato que ocorreu. Então o mito é nada mais nada menos que uma coisa que ocorreu, que no passar do tempo a coisa foi tomando proporções de uma coisa, né? É o caso do São Jorge, né, em cima do cavalo branco, matando o dragão. Nós sabemos que não existe, não era dragão. Então, isso é um mito, né? Existiu o Jorge da Capadócia, né? E que com o tempo passou, virou um mito, né? Várias histórias, né? A partir daquele fato que ocorreu. Então, isso é mito, tá bom? E aí, o segundo bimestre, já agora entrando no segundo bimestre, nós começamos com notícia e o infográfico. Na verdade, o que mais interessa aqui, né? A notícia e o infográfico. Nós vimos a notícia e o infográfico. Então, da notícia, nós tiramos o seguinte: o mais interessante, a gente nada de decoreba. A notícia deveria ser impessoal. Ó, isso aí nós já falamos, acho. Só para recapitular. Deveria ser impessoal. O que isso quer dizer? Você relatar um fato, um acontecimento, sem a sua impressão. Sem que você analise se está certo ou errado. Só falar sobre a notícia. Professor, isso acontece? Talvez algumas vezes, muitas vezes não. A questão é você entender que o gênero notícia basicamente deveria ser impessoal, né? Uma coisa que, né, foi aquelas características. Agora, isso não quer dizer que você vá ver uma notícia no jornal, não, o professor disse que notícia é impessoal. Não, não é assim. Uma coisa é a definição legal de um determinada coisa, ou o que quer que seja. E outra coisa é na prática. Tá? Então, a notícia deveria ser pessoal. É o título, lembra? Eu não vou perguntar nada na prova sobre a notícia. Aí falamos. Na verdade, a notícia, tá aí, eu botei para vocês. Título principal, pá. Título secundário, que é o menor. O título principal sempre em letras garrafais, né? Título secundário, ou auxiliar, como eu botei. Lead, que aí vem a história toda. Lead, eu não vou perguntar o que é lead, nada disso, a gente só quer ver. A lead é a história, aí vem o detalhamento da notícia, tá? E o corpo da notícia que apresenta notícia com descrição, aí vem o corpo da notícia, tá? O lead é você já fala o local, onde aconteceu, blá, 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 e depois sim que vem falando detalhadamente no corpo de notícia. O importante da gente entender sobre notícia é que, caso, aí que vem a história, seja cobrado para vocês uma notícia num concurso, aí sim você vai ter que botar em pessoalidade. Entenderam? Por que tem que saber a definição legal? Se for cobrado a vocês num concurso, para delegado, muitos aqui vão ser professores, médicos, engenheiros, advogados. Olha, a notícia sobre... Então você tem que ser impessoal. Entenderam? Tá bom? E infográficos, como eu falei para vocês, que está muito na moda, são esses textos. Lembra que eu falei?
que, além do texto escrito, vem todo o percentual gráfico que informa com mais exatidão, que deveria. O tipo agora, o caso dessa nossa pandemia, né? Aquilo ali tem infográficos, onde que está acentuado e tal, não é isso? Isso tudo relata a realidade? Deveria. Gráficos, matematicamente deveria, mas será que fazem? A gente não pode afiançar, mas deveria bater os gráficos com informação. Entenderam agora? Valeu? E aí nós vamos para substantivo. Vou ver se está legal aqui, porque, poxa, aquela hora parou, né? Substantivo. Falamos sobre substantivo. Né? Substantivo. Teoricamente, o que é substantivo? Nomeia as coisas. Então, tudo que dá nome é substantivo. Mesa, cadeira, né? Até o nosso nome mesmo, nome próprio, é um substantivo próprio. Então, deu nome. Então, na definição legal, substantivo, palavras que denominam. Então, palavras, para resumir, palavras que denominam. Que denominam. Tá? Dá nome. Cadeira, mesa, tá? Até porque no livro, no início para começar aqui, tem uma historinha, mas só que já foi falado na aula normal, não vou repetir para a gente não perder tempo. A pessoa, se não tivesse tudo, não tivesse nome, como é que seria a nossa vida? Então, basicamente, substantivo é isso. E aí, os mais fáceis, substantivo comum, é que dá nome, eu não vou nos próprios, são os nomes, nossos nomes, né, nome próprio, determinado se espécie. Vamos nos mais substantivo concreto, são substantivo mesa, cadeira, substantivo concreto, mesa, cadeira, materialidade, sonho, amor, isso são substantivos abstratos, porque você não consegue pegar, não tem materialidade. A única observação que se tem, é claro, sempre o que cai em concurso, são coisas como saci. Até o professor saci, a gente não toca, mas é considerado concreto, tá bom? Né? Então, para vocês que caiu certa feita, então, apesar de a gente saber que não existe, mas algumas coisas, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Simples e composto, substantivo comum. Simples, né? É de uma palavra só. Substantivo composto é o substantivo com mais de uma palavra, certo? Beija-flor, guarda-chuva, pé de moleque. Então, substantivo composto possui mais de um radical para formar aquele determinado substantivo. Tá bem? Por isso que é composto. Substantivo coletivo, a gente já sabe. Aí na página tem várias bandas de música, então coletivo, né? Vários, mas eu não vou pedir, batalhão de soldados. É bom vocês darem uma olhada, porque o que acontece? Nós aprendemos mais visualizando. Cada vez que você visualiza, a tua mente grava, tá bom? Então esse é o coletivo, tá? Aí vamos ver o gênero, flexão de gênero e número do substantivo. Tem só uma observação para fazer sobre isso? Nós já passamos, né? Deixa eu ver
aqui se está tudo certo. Tá. Gênero e número. Então, flexão de gênero e número. Não. Flexão de gênero e número. Aqui a observação é o seguinte: gênero, número, singular ou plural, né? Aqui tudo bem. O que é isso, pessoal? Aluno, alunos. Aqui mole, certo? Agora no gênero, eu botei observação aqui, que é uma confusão de gênero com sexo. Gênero é gênero feminino, gênero masculino, mas não tem nada a ver com sexo de mulher. A mesa. Mesa. É do gênero feminino. Tá? Nada tem a ver com sexo feminino por causa do azinho. Tá bom? Agora, a mulher é do gênero feminino, mas também é do sexo feminino. É diferente. Mas só os animais têm essa, né, essa condição de sexo. Agora, as palavras são só gênero feminino e masculino. Como? Mesa. Apagador. É do gênero masculino. Ó, desculpa, a mesa, o apagador. Esse que forma o gênero, tá? O número é o plural e singular, tá bom? Aí nós vimos. Isso aqui é interessante. Isso é uma coisa bem pertinente. Não vou pular não. Falamos já, mas vamos falar, vamos salientar. É o seguinte. Alguns substantivos os substantivos são uniformes. Então, A, B, né? Vou resumir bastante, não. Há substantivos que são uniformes. Então, os substantivos, vou começar aqui, comum de dois gêneros, olha como é que já falou. Substantivos comuns, não precisa decorar, só para entender. Apresentam uma única forma para os dois gêneros. Dois gêneros, o masculino e o feminino. A distinção entre o masculino e o feminino é feita pelo artigo, o A, o O, né? Claro, pronome correto. Então, é o caso de paraquedista. Paraquedista. Ó, pode ser uma mulher paraquedista, mas pode ser um homem paraquedista. Então, qual vai ser o diferencial? Se for o homem, o paraquedista. Se for a mulher, a paraquedista. Então, é comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Certo? Por isso é comum. A diferença vai se dar no artigo. O tá? Comum de dois gêneros. Esse é o comum de dois gêneros. Agora, tem só. Esse é o comum de dois gêneros. Isso cai em concurso pra caramba, gente. Você vai trocar o O. Mas tem uns
Isso é comum de hoje. Tem uns substantivos que são, além disso, é sobrecomum. Ó, sobrecomum. Vocês vão lembrar do sobrecomum. Por que sobrecomum? Porque não tem diferença nenhuma. É só vocês entenderem assim. Se... Pô, gente, essa aula é importante. Não pode parar agora não, pelo amor de Deus. Ah, legal, tá legal. Se o comum de dois gêneros, você precisa do artigo para dizer se é do gênero masculino ou do gênero feminino, o sobrecomum não tem como, só no contexto. Vocês estão entendendo? Ó, por isso que é sobrecomum. Então, criança. Ó, criança. A criança. Mas pode ser um menininho ou uma menininha, certo? Por isso que é sobrecomum, tá? Isso tudo são substantivos, tá? Isso aqui é relevante, é muito relevante, quer dizer, é importante, tá? Esses sobrecomuns, no caso sobrecomum, a criança, vítima. Vítima. A vítima pode ser um homem ou a vítima pode ser uma mulher. Mas não vai alterar nada, vai ser a vítima. Por isso que é sobrecomum. Beleza? Ó, esse aqui é bom. Esse é para isso derruba muita gente, tá bom? Aí, esse aqui, epiceno, são só para animais. Só para animais irracionais, não a gente. Então, esse é um detalhe, é uma parte. Epiceno, são substantivos. Epiceno. O nome é feio pra caramba, mas se vocês lembrarem, o epiceno é para animais. Por quê? Tem animais? Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Por isso que é substituição. Então, jacaré, macho e jacaré, fêmea. É só para animais, tá? Então, alguns animais, né? E aí, para substantivo, nós vamos passar. Vamos ver. Narração. Aí nós falamos. Ó, 21, tá certo? Aí nós falamos sobre o gênero narração. Papapá. Aí vem aqui uma narração completa. Vamos só para. Então, narração. Tá aí. É o modo de preservação das histórias, costumes e lendas feito através da fala. Então, narração é o ato de narrar um fato, um acontecimento real ou fictício, imaginário, podendo ser exposto através da fala ou da escrita. Então, vamos abrir um parênteses legal aqui para ver se, porque existe uma... A narração ela pode ser baseada em um fato ficcional, tá? Vamos por aí. Então, tá aqui. Então, a narração, ela é contada, tá? A narrativa é um texto escrito normalmente em prosa. Prosa é quando você vai escrevendo frase por frase e acompanhando a margem da linha, vai até lá e obedecendo o final e voltando. Tá bom? Isso é prosa. Como foi o caso da epopéia, que possui os elementos caracterizadores de personagem, foco narrativo, ação, tempo, espaço, narrativa. Então, existe o gênero literário, chamado narrativo. Então, nós falamos, vamos falar só por alto, porque senão vai ser elementos, narração. Quais são os elementos principais da narração? Primeiro,
personagem, lembra? Personagens. Então, os personagens são as pessoas que fazem parte da narrativa, tá? E aqui vão abrir para os principais, secundários, tá bom? Vamos para um outro elemento. O narrador. Aí abrimos um parênteses para o narrador. O narrador é quem está contando a história. Só que ele pode estar participando da história, é um narrador presente ou um narrador que esteja de fora. Então, como é que eu vou ver isso, professor? Pela pessoa do discurso lá da narração, né? Se tiver eu, ele está participando, entenderam? Na primeira pessoa, eu, nós, né? Então, se tiver ele fora, vai ser na terceira pessoa, tá? Narrador. Então, aqui é a voz que conta a história, pode apenas observar os fatos e relatá-los, ó, que eu falei, às vezes conhecendo os sentimentos e psicologia das personagens. Ou participar da história como personagem, exatamente o que eu falei, só resumir, tá? Então, o narrador pode estar de fora, contando, sabendo de tudo, e contando a história, e pode estar também participando. Geralmente o narrador sabe de tudo que está acontecendo, então ele sabe o que vai acontecer e ele vai contando tudo, aquela história, né? Porque ele sabe o desenrolar daquilo ali, ele na terceira pessoa, tá bom? Foco, aí no narrador, foco narrativo, tá lá.